A gente vai dar início a mais um módulo do nosso curso de Introdução ao Desenho nessa segunda temporada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre proporções. A gente vai acrescentar um pouco, a gente falou isso no ciclo que passou, né? Mas a gente vai falar nesse momento, a gente vai acrescentar um elemento, que é a questão de analisar a parte negativa também. A gente vai ver as proporções e considerar a parte negativa para isso também. A gente falou da última vez sobre a parte negativa do desenho e a parte positiva, e a gente vai considerar isso para posicionar, para colocar os elementos na medida, nas proporções ideais para a gente formar o desenho. Eu trouxe um modelo para a gente fazer, que é dois objetos simples, né? E eu enquadrei ele em um quadrado, coloquei ele dentro de um quadrado aqui por ser uma forma geométrica mais fácil da gente reproduzir, né? Por ser os quatro lados iguais, a gente tem facilidade para reproduzir essa forma geométrica, e desse modo a gente tem uma referência alterando a proporção, a gente tem uma referência mais simples de início. Como a gente está se propondo a fazer essa parte mais inicial, esses conceitos de forma mais simples, a gente vai se apropriando desses conceitos, e aí a gente vai poder fazer coisas mais complexas depois, quando a gente compreender esses conceitos. Então, a gente vai estar fazendo esse modelo e vai estar considerando nesse modelo a relação de proporção entre esses dois elementos, né, a xícara e o bule, e a gente vai estar também considerando a relação que esses dois elementos têm com o quadrado, com o contexto. Tá? Então a gente está observando não só os objetos, mas a gente está observando a cena, que é o conjunto desses objetos e o fundo também. Nesse caso aqui, o fundo também. Se tivesse outros elementos, isso também faria parte da cena, e a gente ia estar considerando também a relação entre cada parte desses elementos, tá? As proporções corretas. Então vamos seguir para a prática. Então eu já tenho aqui o quadrado. Quando fazer esse exercício, eu proponho a vocês fazer um quadrado bem grande na folha, tá? Porque isso vai permitir que a gente faça os elementos aqui dentro do quadrado ampliar, né? Não ser tão pequenininho, isso vai ajudar a gente a ter um resultado legal. O que eu fiz? Como referência, eu estou utilizando as seguintes referências aqui para montar esse modelo. Eu fiz uma divisão no meio do quadrado, no sentido vertical, eu dividi ele no meio, tá? E aqui, a partir dessa divisão no meio, eu vou encontrar o ponto que está na lateral do bule. Eu também dividi no sentido horizontal em três partes, tá? Isso aqui vai ser minhas referências. Eu marquei aqui, a gente não precisa necessariamente, como está feito aqui a marcação, isso aqui está colocado os traços aqui, as marcações, para a gente pensar sobre o conceito. Isso a gente vai fazendo a olho nu, a gente vai observando e usando essas referências, olhando esses pontos de referências, não necessariamente marcando, tá? Eu marquei aqui para a gente ter essa referência visualmente, para poder pensar melhor sobre esse conceito. Então, tendo dividido aqui em três partes, eu dividi essa parte aqui ainda em mais uma, e eu tenho um ponto de referência aqui para a base do bule. Tenho a altura dele aqui, nesse outro ponto, a ponto de referência que eu coloquei aqui, e tenho a parte de cima. Eu estou usando um lápis 2B para manter um traço. Vou até escurecer um pouco, mas o objetivo é que seja bem claro mesmo. Vou escurecer um pouco para ficar melhor a visualização, mas
Lembrando, o esboço a gente vai fazer o mais claro possível. Eu deixei a base um pouco mais larga e a parte de cima um pouco mais estreita. Eu vou usar agora a base que é mais larga como referência. Olha só, agora eu estou usando a referência da base e vou fazer a partezinha da tampa, um retângulo aqui para a tampa. Estou usando um esboço com formas geométricas que a gente já falou também. Eu vou usar aqui um pouco abaixo do que seria o centro aqui, ó, também, divisão aqui no meio, vou colocar aqui essa marcação, um pouco abaixo desse ponto, eu vou colocar a base para esse detalhe aqui, certo? Eu observo o ângulo, a direção que eu estou seguindo e vou formando essa forma. Eu vou usar também essa referência aqui para passar a alça, tá? Venho até cá embaixo, próximo do fim. Observa que com isso eu já consegui definir também a relação entre essa parte aqui, tá? Essa relação entre essa parte aqui. Eu estou observando a distância que ela está aqui. Eu não falei, mas eu também observei. Agora, a distância entre o bule e a xícara vai ser mais ou menos a mesma distância aqui, ó, tá? Eu estou observando também que ela está alinhada, nesse caso, com o bule. Então, a parte de embaixo ela vai estar na mesma posição. A altura dela vai ser essa referência aqui. Eu tenho essa referência aqui para a altura. Esse ponto vai ser o mesmo ponto que eu vou utilizar para a altura da xícara. Com isso eu fecho a xícara, porque eu já tenho o formato dela definido. A distância que sobra aqui também eu vou estar observando, tá? Ela também é a parte de baixo um pouco mais estreita, a parte de cima mais larga um pouco. E eu faço a alça, observando também a referência de medida. Então com isso último detalhezinho aqui no centro. Com isso eu consegui observar as proporções desses elementos, dessa cena, tá? Fiz o esboço para essa cena, considerando a relação não só entre os dois elementos, mas também entre os elementos e o fundo, né? E a área que não é a parte positiva, no caso, a parte negativa, tá? Eu coloquei isso num quadrado, poderia ter isso num retângulo maior e tanto faz. A questão do formato do quadrado nesse caso aqui é só para facilitar o processo da gente compreender esse conceito. Aqui tem um esboço, já que eu tinha feito anteriormente com mais detalhe. Lembrando, quando a gente esboçar, a gente pode sempre clarear um pouco com a borracha depois de terminar o esboço para fazer os detalhes. Então, só iniciando aqui os detalhes para a gente ver, eu vou começar a detalhar a forma definitiva, né? Começar a detalhar aqui a forma definitiva para esse nossa cena. Eu poderia sombrear também. Tudo isso pode ser feito. Não vou detalhar até o final. Esse aqui só para a gente ter um reforço dessa ideia, né? E por aí vai, certo? Não vou prosseguir aqui não, porque eu já tenho aqui ele completo, com os detalhes. Mas o princípio é esse, a gente vai fazer essa referência, é no esboço que a gente vai fazer essa análise, né? A gente vai posicionar as proporções certinho, a gente vai clarear esse esboço e vai começar a fazer os detalhes, que é o que a gente tem nesse caso aqui, tá? E ele vai ficar depois no final, com todos os detalhes. A gente vai voltar apagando esses traços do esboço e vai ficar só os traços definitivos, que é os traços referentes ao
o desenho que a gente está fazendo em si. A gente também vai poder finalizar ele com uma sombra, se for o caso, ou sombreado, pintado, isso aí também fica a critério. O que a gente foca nesse momento é essa parte aqui da referência do processo aqui do inicial, né? Nesse processo inicial aqui no esboço, de observar as proporções na relação entre os objetos e também entre o fundo e os objetos, entre a cena como um todo, tá bom? Espero que dê para aproveitar, recomendo que vocês façam esse exercício e até uma próxima oportunidade.